Oi, gente, tudo bem? A nossa aula hoje é sobre membrana plasmática, tá? E vamos lá. Bom, a aula anterior a gente comentou que a célula ela tem como se fosse um envoltório, uma capa que vai envolver ela e que vai separar ela do meio externo ou meio extracelular. Esse envoltório é o que a gente vai chamar de membrana plasmática. Quando comentamos sobre lipídios, a gente já tinha citado ela, já foi dada a explicação de que a membrana plasmática ela é uma bicamada fosfolipídica, ou seja, ela tem duas camadas de fosfolipídios, ou seja, ela tem a camada externa e a camada interna, tá? Que aí forma uma bicamada. E essa estrutura ela é organizada por conta da própria molécula em si, que é uma molécula anfipática, ou seja, ela tem uma extremidade apolar e outra extremidade polar, ou seja, ela em um ponto ela é hidrofílica, no outro hidrofóbica. Ela tem afinidade com água na cabeça do fosfolipídico e as duas caudas eles têm aversão à água. Então, por conta disso, forma essa bicamada, onde as cabeças vão estar nas regiões de fora e as caudas vão estar para dentro. Igual aqui no esqueminha que está aqui. Ah, Além disso, esses fosfolipídios eles não são fixos, eles sempre vão estar se movimentando, então aqui você vai ter as cabecinhas dele, eles vão estar sempre rotacionando, pode acontecer dele sair da camada externa e trocar e vir para a camada interna, tá? Essa bicamada fosfolipídica ela é extremamente fluida, e por conta dessa fluidez, a gente chama ele de mosaico fluido ou modelo de mosaico fluido, porque ele é todo composto cheio de pecinhas e ele tem essa plasticidade, tá? Esse modelo ele vai ser extremamente importante para a célula porque ele tem uma característica de permeabilidade seletiva. Ou seja, ele é permeável às substâncias, as substâncias conseguem atravessar essa membrana, porém não é qualquer substância que atravessa, tá? Ele faz uma seleção do que pode atravessar ou não. E com isso ele separa o citossol, que é o meio intracelular, do meio externo ou meio extracelular, ou seja, ele vai proteger a célula de substâncias que estão lá fora, protege a entrada de substâncias, então se tiver alguma coisa nociva à célula, a chance de entrar é menor. E também vai gerar gradientes de concentração diferente, ou seja, você vai ter uma substância em maior quantidade ou dentro ou fora da célula. E isso vai ser importante, que daqui a pouco a gente vai ver sobre polaridade. Com relação ao que compõe essa membrana, a gente já falou, são fosfolipídios, a gente vai ter proteínas, a gente tem o colesterol também, e a gente tem o glicocálice, que ele é formado por açúcares. Aqui nesse esquema, dá para ver os fosfolipídios, e aí a gente tem as proteínas, em vermelho, amarelo, verde, são todos exemplos de proteína, tá? Acima dessas proteínas vai ter uns fiozinhos cheios de bolinhas. Esse é o glicocálice, a gente já fala deles, tá? Então, mais dois esquemas. Aqui o esqueminha da bicamada fosfolipídica, ou identificando parte hidrofóbica, parte hidrofílica, o meio extra e o meio intracelular, perfeito. E no de baixo, aqui no esqueminha azul, a gente vai ter as proteínas. Então, se uma proteína ela está atravessando as duas camadas da membrana, a gente vai denominar ela como proteína integral. Se essa proteína ela só está na camada externa ou na camada interna, a gente chama ela de proteína periférica, tá? O... Essas proteínas elas ficam ali porque elas têm um importante papel de transporte de substâncias, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre elas. E aqui a gente tem o glicocálice, que ele vai ser uma rede externa à célula, formada por principalmente açúcares, tá? E ele tem uma importante função, pode ser de proteção, reconhecimento, identificação, tá? Aqui nesse esqueminha do lado, a gente tem o glicocálice fazendo a identificação de célula com célula, que aí seria comunicação celular, identificação de célula com vírus, célula com anticorpos, célula com hormônios, enzimas, tá? Então, tudo que a célula tem que fazer com o externo, o glicocálice tem essa função de reconhecer ou identificar o que está lá fora, tá? E é graças a ele que as nossas células conseguem se comunicar uma com a outra, por exemplo.
que se a gente for parar para pensar, o tecido, ele não é uma célula única, ele é um amontoado de células, uma do lado da outra. E isso elas estão ali, tem algumas estruturas que juntam uma célula na outra, mas essa comunicação delas é feita pelo glicocálice. E aqui a gente tem uma micrografia que mostra os... Ai, não é as invaginações, é as... achei aqui. São as microvilosidades, no caso do nosso intestino. Essa microvilosidade é uma projeção como se fosse dedinhos da célula para aumentar a superfície. E acima dessa superfície a gente tem todo o glicocálice saindo aqui, tá? A permeabilidade seletiva, por que ela vai ser extremamente importante? Ela vai deixar entrar as substâncias necessárias para a célula e, ao mesmo tempo, ela vai permitir que a célula expulse ou elimine os metabólitos. Então, o lixo da célula, os resíduos, que para ela não serve mais, ela permite que a célula coloque para fora isso. Qual que é a jogada disso? Você mantém a sua homeostase, que nada mais é do que o equilíbrio interno da célula. Então, tá entrando substância, tá saindo substância, entra coisa boa, sai coisa ruim, então minha célula tá perfeita funcionando ali, tá? Aqui a gente tem um esqueminha do que pode entrar e o que não pode entrar na nossa célula. Então, gases, moléculas hidrofóbicas e moléculas polares pequenas, elas passam a bicamada tranquilo, tá? Então, oxigênio, gás carbônico vai entrar de boa. A água, ela também passa super tranquilo pela nossa bicamada. Então essas substâncias elas não precisam de mediadores. Elas vão ir mediante o gradiente de concentração. Se tem mais de um lado, vai acabar passando para manter o equilíbrio. Já vamos falar sobre isso. Essa passagem de gradiente de concentração e tudo mais, a gente chama de transporte de substâncias, tá? E ele vai ocorrer quando a gente tem duas substâncias em contato, porém tem alguma membrana, alguma coisa que impede a passagem de certas substâncias dela. Seria uma membrana seletiva, permeável, tá? Então vamos imaginar aqui nesses dois potinhos que a gente tem dois tipos de solução e entre elas tem uma membrana separando. Vocês podem perceber que essa membrana no meio ela é toda cheia de buraquinhos, são os poros. O que vai acontecer? A solução de um lado, ela tem uma maior concentração, ela tem mais solutos dissolvidos no solvente. Vamos colocar no exemplo prático, ela tem mais açúcar dissolvido nela, ela é mais doce. A do outro lado tem menos açúcar. A hora que eu coloco essas duas substâncias em contato com essa membrana separando, ela permite a passagem de açúcar. Então o que vai acontecer depois de um tempo? O açúcar da onde tem mais, da solução mais concentrada, ele vai se difundir, ou ele vai vir para o lado menos concentrado. Isso se chama transporte passivo, tá? É quando ele ocorre seguindo o gradiente de concentração. O que seria esse gradiente de concentração? Aonde tem mais para onde tem menos, tá? Isso ocorre naturalmente, não tem gasto de energia, acontece na célula, como a gente já viu no slide anterior, que passa água, passa gases e tudo mais. Eles sempre vão ir mediante o gradiente de concentração, então não tem gasto de energia para isso. Aí, se for contra o gradiente de concentração, aí não é uma coisa natural, aí a célula precisa gastar energia para fazer esse movimento, tá? Mas quando a gente fala de transporte passivo, é sempre a favor do gradiente de concentração e não tem gasto de energia. Aí a gente tem dois exemplos, que é a difusão simples, que são quando pequenas moléculas atravessam a membrana, e quando é o caso da água, que ela também atravessa a membrana, a gente vai chamar de osmose. É um tipo de transporte passivo, porém tem umas peculiaridades, tá? Que no caso da água, ela é sempre o solvente, nunca o soluto. Ou seja, ela é sempre a substância que a gente vai dissolver a concentração. Porém, se tiver uma situação onde o poro é permeável à água e não é permeável, por exemplo, à glicose, não vai ser a glicose que vai misturar dessas duas substâncias. Vai ser a água que vai passar, tá?
Então, aí no caso, é uma reação de osmose. Vou explicar para vocês com desenho. Bom, então aqui a gente vai ter um esquema de difusão. Então, ó, aqui a gente vai ter duas substâncias, duas concentrações diferentes. Essa daqui é menos concentrada, essa está mais concentrada. Perceba que ela tem maior quantidade. E aí você tem a membrana, que é permeável à glicose, por exemplo. O que vai acontecer depois de um tempo? Essa glicose ela vai passar e vai ficar em equilíbrio com os dois lados. Já no caso de quando a membrana ela não permite a passagem da glicose, mas ela permite a passagem da água, o que vai acontecer? Você tem duas substâncias, a glicose que está aqui, ou seja, o soluto, não vai conseguir passar, o que vai passar é o solvente, e aí depois de um tempo vai acontecer isso aqui. Aonde era menos concentrado, vai perder água, porque a água vai ir para cá. Por que a água vai atravessar essa membrana e vai vir aonde tem uma maior concentração? Porque se aqui é menos concentrado e aqui é mais concentrado, a água naturalmente vai para lá para tentar igualar elas e deixar as duas na mesma concentração. Por exemplo, quando você pega um suco concentrado, você tem lá uma garrafinha pequenininha, você coloca e faz 2, 3 litros de suco. É isso que a gente está querendo falar. Quanto mais concentrado for uma substância, maior é a quantidade de água que vai precisar para ele ficar em equilíbrio com o outro meio que ele tiver, tá? Então, no caso da água, a gente chama de osmose. Aí, dentro da osmose, a gente já vai ter uma classificação de 3 tipos da solução, que é a solução hipertônica, isotônica e a hipotônica. A solução hipertônica é quando ela vai ter a maior concentração do que a outra substância. Então, nesse casinho aqui, onde a nossa glicose era menos concentrada aqui e mais concentrada aqui, a solução hipertônica era essa aqui, tá? A solução isotônica é quando ela tem uma mesma concentração que a outra. Então, quando elas estão iguais, elas são isotônicas. E a solução hipotônica é quando ela tem uma menor concentração. Então, utilizando esses exemplos, essa daqui é a solução hipertônica, essa é a isotônica. Depois de um tempo, as duas viram isotônicas, porque aí elas têm a mesma concentração, tá? Aqui ela tem mais concentração, aqui ela tem menos concentração, e aqui elas são iguais. Aqui nesse esquema a gente tem o que acontece, por exemplo, na nossa membrana plasmática. Se for uma solução isotônica, tanto a membrana quanto o exterior da célula, não vai ter diferença nenhuma, a água passa por ele normalmente. Agora, quando a célula está inserida numa solução hipotônica, ou seja, o interior da célula é mais concentrado do que a solução, lembra que hipotônica é uma solução menos concentrada, a célula vai ganhar água. Então, na solução hipo, a célula é mais concentrada, então a água entra na nossa célula. Vai acontecer esse processo aqui. E quando a célula nossa está inserida numa solução hipertônica, o meio mais concentrado vai ser o exterior, a célula, o externo, e consequentemente a nossa célula vai perder água. Aí a nossa água sai da célula. Tem um esqueminha aqui que mostra certinho o que acontece. Então, ó, se a gente for pegar, por exemplo, hemácias, as hemácias no meio hipertônico, é onde o meio está mais concentrado, elas vão perder água. Então, as hemácias murcham. No meio isotônico, entra e sai água do mesmo jeito, é normal, então ninguém perde, ninguém ganha água. E no meio hipotônico, onde a célula é mais concentrada e a água entra na célula, as nossas células vão inchar e pode acontecer delas receberem tanta água, que elas arrebentam, tá? Imagina que é uma bexiga, você vai enchendo, chega uma hora que ela estoura, não aguenta.
Nossas células também pode acontecer isso. Agora, com relação à célula vegetal. A gente tem uma propriedade na célula vegetal, aliás, é uma estrutura, que é a parede vegetal. E ela vai impedir elas de estourarem, ou até de murchar tanto. Então, quando a gente vê o meio hipertônico, ou seja, a célula iria perder a água, vocês podem perceber no desenho aqui embaixo de que a célula não perde o formato. Ela mantém esse quadradinho, porém o citoplasma dela, ele murcha completamente. Ou seja, ela perdeu a água, porém o seu formato, devido à parede celular, que é uma parede dura, resistente, ela não... Aliás, ela perde o volume, mas ela não perde o seu formato, tá? Agora, no meio isotônico, nada acontece, tudo normal, entrada e saída de água, os meios estão em equilíbrio. E quando a gente vai para o meio hipotônico, onde a célula vegetal vai ganhar água, você percebe que ela incha, porém ela não rompe, não estoura, igual a nossas células animais. Porque a célula vegetal tem essa parede celular, que vai, de certo modo, vai proteger ela, tanto dela inchar, crescer tanto a ponto de romper, quanto de desidratar e ficar murchinha, tá? Agora, difusão facilitada por proteínas. Ela também não tem gasto energético, porém, como essas proteínas elas são um pouquinho maiores ou elas têm uma carga elétrica que não passa pela membrana, elas vão precisar desse auxílio das proteínas. E aí, no caso, essas proteínas podem formar canais, como se fossem canudinhos, ou até ser o que a gente chama de proteínas carregadoras, que nada mais é do que a proteína está aqui, ela abre de um lado, pega e abre do outro, como se fosse uma comporta. Ela vai fazendo isso aqui. E com isso ela vai trazendo substância ou vai eliminando substâncias para fora da célula, tá? Agora, sobre o transporte ativo. Ele é contra o gradiente de concentração, ou seja, não é do maior para o menor, é da menor concentração para a maior. Então, é contra a natureza isso. Aliás, é contra o meio natural das substâncias. E para que isso aconteça, a gente vai ter o gasto energético, tá? E vai ser mediado por proteínas. Então, as proteínas que vão fazer esse transporte. Ela pode ser num sentido só, por exemplo, para entrar na célula. Ela pode ser onde duas substâncias vão estar associadas. E aí a gente tem dois tipos. Onde as duas substâncias vão para o mesmo sentido, que é o transporte ativo sim-porte, ou quando você coloca uma substância para dentro e uma para fora, que é um transporte ativo antitransporte, tá? Aí você praticamente troca essas substâncias. E no sim-porte você pega duas e coloca para dentro. Agora, a respeito do transporte ativo. Tem um exemplo que sempre cai no vestibular e é importante a gente estudar, que é a bomba de sódio e potássio, tá? A bomba de sódio e potássio ela é extremamente importante para a nossa célula. Primeiro que a gente precisa de muito potássio dentro da célula para que o seu metabolismo ocorra. O sódio ele precisa estar para fora, principalmente por conta de cargas elétricas. Daqui a pouco a gente já fala disso. E para que haja esse equilíbrio entre quantidade de sódio fora da célula e a de potássio dentro, a gente precisa desse transporte ativo, tá? Como que vai decorrer esse transporte? A gente vai ter a proteína carregadora com o auxílio de ATP, ou seja, gastando energia, ela vai pegar 3 moléculas de sódio, vai bombear para fora da célula. Então ela pega 3 sódios, fecha, joga para fora da célula. Depois ela vai pegar 2 moléculas de potássio de fora da célula e vai trazer para dentro da célula, tá? Então, bomba de sódio e potássio. Eu tiro 3 sódios, coloco 2 potássios na célula
e gasto uma molécula de energia, que é um ATP. Dúvidas? Me perguntem depois, tá? Qual que é o boom disso daqui? Além dessa necessidade, essas diferenças iônicas que vai formar entre exterior e interior vai gerar uma carga elétrica. Então vai ter ali uma diferença de aproximadamente 70 milivolts entre a membrana externa e a membrana interna. A gente pode até falar que a membrana externa ela tem uma carga negativa, aliás, a membrana interna tem a carga negativa, e a membrana externa da célula vai ter uma carga positiva. E é graças a essa diferença elétrica entre positiva e negativa que a gente tem na célula que a gente consegue gerar os nossos impulsos elétricos, que nada mais é do que basicamente nosso pensamento, tá? Aqueles estímulos que passam pelos neurônios, ele é formado por conta dessa diferença de polaridade que ocorre. Então aqui a gente tem um esqueminha de um neurônio, e vocês podem perceber que fora do neurônio é toda positiva, e dentro dele é todo negativo. A partir do momento que esse neurônio recebe um estímulo, que é essa região mais esverdeada, você pode perceber que troca essa carga. O negativo vai para o lado de fora do neurônio e o positivo vem para dentro. Isso a gente chama de despolarização de membrana ou potencial de ação. Esse potencial de ação, como ele tem que ser passado para frente, ele vai percorrer todo o neurônio. Então, essa membrana dele vai sendo despolarizada e depois ela volta e vai sendo repolarizada através desse transporte ativo, que é através de canais, tá? Agora, um outro tipo de transporte ativo, a endocitose. É um tipo de transporte onde a célula engloba partículas maiores, pode ser substâncias líquidas, e ela não é através, por exemplo, de proteínas. A endocitose ela vai ocorrer através de invaginações da membrana. Então, imagine que você tem a membrana aqui, ela vai começar a formar um canal, engloba a substância e forma uma espécie de cápsula com essa substância, tá? Então seria como se você tivesse a membrana aqui, vem a substância, ela engloba e forma uma bolinha. Essas invaginações que a gente chama, elas vão ser jogadas para dentro da célula e depois elas vão passar por digestão, tá? Tem 3 tipos. Se for uma substância sólida, uma partícula sólida, ela vai ocorrer através da fagocitose, que se forma os pseudopódios da célula, que seriam essas projeções de membrana, como se fossem os bracinhos que englobam a partícula. Se for uma substância líquida, vai ser uma pinocitose, que aí no caso a célula só faz um buraquinho, enche de líquido e fecha. E tem também a endocitose mediada por receptores. Ai, cachorro. Que os receptores da membrana celular, membrana plasmática, desculpa, da membrana plasmática vai identificar essas estruturas, elas vão se conectar, depois que elas se conectam, elas invaginam e formam essa vesícula que vai para dentro da célula, tá? E para a gente colocar as coisas para fora da célula é a nossa exocitose, que também é o processo reverso. Vem a vesícula de dentro da célula, essa vesícula ela é formada por fosfolipídios, ela vai se fundir com a membrana plasmática e vai abrir para o exterior. E aí a substância que estava dentro é jogada para fora. Também é através da exocitose que a célula consegue aumentar o seu tamanho. Como essas vesículas são formadas dentro da célula e elas são formadas de bicamada fosfolipídica, cada vez que elas se fundem com a membrana plasmática, essa membrana plasmática ganha mais lipídios, tá? Então, com isso, a célula consegue aumentar de tamanho. Agora, vamos falar de 2 exemplos, só para vocês terem uma ideia de como que funciona esses tipos de transportes no nosso corpo, tá? O primeiro exemplo é do impulso elétrico. A gente tem aqui o impulso elétrico, ou um gráfico dele, de como mostra.
Então você pode perceber que ele vem assim com uma curva, ele aumenta, aumenta, aumenta. Passa dessa linha, que é o que a gente chama de limiar da excitabilidade. Aí ele tem um pico, depois ele decai, vai para o potencial de repouso e depois volta para a situação 4. Vamos passar essas situações uma por uma para entender como que funciona esse impulso elétrico. Na situação 1, que é quando você está recebendo o impulso, você está recebendo o sinal, você tem que quebrar esse limiar de excitabilidade. Ou seja, seu impulso ou seu estímulo, ele tem que ser maior que esse limiar. Então, o que vai acontecer nesse momento? Os nossos canais de sódio e de potássio vão estar completamente fechados. Nossa célula está em repouso. Então, a diferença de cargas, 70 milivolts, lado negativo, interno, lado positivo, externo. Beleza. Veio o estímulo, despolarizou a minha membrana. Tive o pico, estou na situação 2. Quando despolariza, os canais de sódio, eles abrem. Com a abertura deles, esse sódio, ele entra na célula e acaba com aqueles 70 milivolts, tá? E aí ele inverte a nossa carga elétrica. O positivo fica dentro da célula e o negativo fica para fora. Depois a gente vai para a situação 3, que os nossos canais de sódio, eles são fechados, e aí os nossos canais de potássio se abrem. E com isso, o potássio começa a sair da célula. Com o potássio saindo da célula, a gente começa a repolarizar a nossa célula. Aí a gente vai entrar na situação 4, que é o nosso potencial de repouso, que é o momento onde estão os dois canais fechados, nossa célula já recuperou a carga positiva e negativa, porém ela ainda está se entrando em homeostase para ela voltar no seu equilíbrio, então não adianta ter estímulo que ela não vai gerar outro potencial de ação, tá? Isso daí gera, pelo menos segundo esse gráfico, você tem aí 5 milissegundos, tá? Então, isso é extremamente rápido, é um impulso elétrico voando. Mas isso acontece dentro da nossa célula, tá? Se vocês perceberem, isso aqui tem muito a ver com os nossos batimentos cardíacos. Se vocês pegarem aquele gráfico que mostra as batidas do coração, vocês vão perceber que o que eles medem são os potenciais elétricos que passam são os potenciais elétricos que coordenam as contrações do átrio e do ventrículo nosso. Então vocês conseguem identificar esse momento de despolarização, esse momento de repolarização, o potencial de repouso dele, que é quando o coração não está voltando, se preparando para a próxima batida. Dá para ver isso certinho. Qualquer coisa, dá uma pesquisada, depois me procurem, tá? E o último exemplo é de como a gente absorve glicose. Quando a gente se alimenta, essa glicose ela vai ser quebrada, vai passar pela digestão, e aí ela vai parar no nosso intestino. No intestino, ela vai ser absorvida através das células epiteliais, ou seja, as nossas células que recobrem o nosso intestino. E para essa glicose entrar, ela vai passar por um transporte simples, facilitado. Ou seja, vai entrar uma molécula de... não é um transporte simples, é um transporte ativo, tá? No caso de Symporte, onde entra duas moléculas. A gente vai ter a entrada de glicose, mais duas moléculas de sódio. A energia gasta é bem baixa, por isso que eu até confundi. Como ela vai pelo gradiente de concentração, principalmente do sódio, ela acaba sendo um transporte facilitado. E ele é do sentido Symporte, mas tem o gasto de energia, tá? E aí, no caso, você coloca uma molécula de glicose, mais duas moléculas de sódio para dentro da célula. Essa glicose, depois ela vai passar pela uma proteína canal de transporte de glicose, que vai facilitar esse fluxo.
E esse sódio que vai estar dentro da célula vai ser bombeado para fora pela bomba de sódio e potássio lá para o sangue, tá? Então aqui no caso entra junto a glicose e o sódio na célula e aí eles saem separado. A glicose sai por uma proteína de canal e o sódio sai pela bomba de sódio e potássio para o sangue, tá? A gente vai ficar por aqui, a respeito desse tema. Semana que vem eu faço a resolução de uns 3, 4 exercícios com isso e a gente dá continuidade no conteúdo, tá? Bom estudo, gente, e até a próxima aula.